Olá pessoal da EJATEC, aqui quem fala é o professor Lucas Miranda e hoje nós estamos aqui para fazer uma revisão para a nossa avaliação de língua portuguesa, de linguagens, que acontecerá aqui na próxima semana. A partir dessa revisão, vocês conseguirão fazer tranquilamente a prova, mas é necessário que vocês prestem atenção, peguem um caderninho e façam algumas anotações daquilo que eu irei passar para vocês aqui. Em primeiro lugar, nessa primeira avaliação, eu irei cobrar apenas dois conteúdos, que são os elementos da comunicação e linguagem verbal, não verbal e mista. Sobre os elementos da comunicação, é importante falar que sempre que existe que duas pessoas conversam, seja isso por meio da escrita ou por meio da fala, é necessário que hajam alguns elementos básicos para que a comunicação aconteça. E o primeiro elemento, e um dos mais importantes que é necessário, é um emissor. E o que é um emissor? Pode ser uma pessoa que está falando ou está escrevendo. É aquele que envia a mensagem e essa mensagem chega a um receptor. Então, o emissor é aquele que envia e o receptor é aquele que recebe a mensagem. Este elemento aqui, como o próprio nome está dizendo, mensagem, é o conteúdo daquilo que você está falando. Então, se, por exemplo, você vai utilizar ali um celular para mandar uma mensagem para o pessoal em casa, falando que vai chegar atrasado, a mensagem é exatamente isso. Olá, pessoal, estou chegando atrasado, chegarei atrasado. Então, mensagem é aquilo que você está falando, seja isso por meio da escrita ou por meio da fala. Agora, para que a mensagem chegue no receptor, também é necessário um meio, ou seja, algum tipo de mecanismo que você vai usar para que aquilo que você estiver falando ou escrevendo chegue no receptor. Se você utilizar, por exemplo, um telefone, então o telefone vai ser o meio, o elemento da comunicação chamado meio que você utilizou. Se você está mandando uma carta, por exemplo, então o elemento da comunicação será a própria carta. A carta é o meio que você utilizou para que a mensagem chegasse. E para que o receptor também consiga entender, é necessário que você utilize um código que o receptor saiba. Que código pode ser esse? Se você nasceu no Brasil, por exemplo, o código que você irá utilizar é a própria língua portuguesa. Se você nasceu na França, será o francês, e assim por diante. Então, o que na verdade é o código? O código é a língua que você vai utilizar nessa comunicação, ok? E por último, nós temos também o referente. O que é o referente? O referente é o assunto da mensagem. Então, se você manda uma mensagem para os seus amigos falando que de repente o seu time ganhou, a mensagem seria: olá pessoal, o meu time ganhou. Essa é a mensagem. Agora, qual que é o tema da mensagem? Ou seja, qual que é o referente, qual que é o assunto? A vitória do seu time. Então, referente é o tema da mensagem, o assunto da mensagem. Então, resumindo, nós temos o emissor, que é aquele que envia, o receptor é aquele que recebe, o código é a língua que você utiliza, a mensagem é o que está escrito ou o que está sendo falado, o meio é o mecanismo que você usa, por exemplo, o celular, uma mensagem de texto, uma carta, e o referente é o assunto que está sendo tratado, ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre linguagem verbal, não verbal e mista. A linguagem verbal é aquela que utiliza palavras, pessoal. Linguagem verbal, aqui nós temos um errinho aqui. Linguagem verbal é aquela que utiliza palavras, ou seja, nós temos como exemplo aqui o dicionário de língua portuguesa, por exemplo. O dicionário ele é feito de palavras, portanto, trata-se de uma linguagem verbal. A Bíblia, por exemplo, também é majoritariamente escrita por meio de palavras. E até mesmo se você estiver ouvindo um rádio, ouvindo um radialista, ou de repente um podcast, a pessoa que estiver apresentando também irá utilizar palavras. Então, sempre que a pessoa utilizar palavras, seja na escrita ou na fala, ela está usando uma linguagem verbal. Nós temos também a linguagem não verbal. Se a linguagem verbal é aquela em que se utiliza palavras, então a linguagem não verbal é aquela em que não são usadas palavras. Um dos exemplos principais que nós usamos hoje em dia, e é bastante comum, são os emojis.
essas figurinhas, essas carinhas que nós usamos no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Por meio desses emojis, dessa linguagem não verbal, você consegue fazer com que as pessoas entendam o que você está sentindo, o que você está pensando, apenas por meio desse tipo de linguagem. As placas de trânsito, por exemplo, como essa placa de lombada, né, que nós chamamos aqui em Goiás de quebra-mola, né, e essa placa aqui de proibido estacionar, são exemplos também de linguagem não verbal, porque elas não usam palavras. E nós também temos a linguagem corporal, pessoal, que são as nossas expressões faciais, a maneira como nós gesticulamos. Tudo isso transmite informação de maneira não verbal, ok? E por último, nosso último conteúdo aqui, nós temos a linguagem mista. Lembra quando na sua casa você vai fazer lá na cozinha, vai preparar um misto? O misto não é uma mistura de vários ingredientes? Da mesma forma, a linguagem mista é uma mistura de linguagem verbal e não verbal, ou seja, pode ser a mistura de palavras com imagens, palavras e cores, palavras e gestos. Nessa primeira placa aqui, nós temos uma linguagem mista, porque nós temos a imagem, a figura de um cigarro, e nós temos embaixo escrito proibido fumar, que são palavras, logo essa é uma linguagem mista, porque tem imagens e também nós temos palavras. No segundo exemplo, nós temos uma placa de risco de morte, então até mesmo uma pessoa que de repente ela não soubesse ler, não soubesse as palavras, ela entenderia, porque ali ela utilizou também uma imagem. Novamente, trata-se de uma linguagem mista. Aqui ao lado nós também temos aquele exemplo de quando nós vamos no banco ou no supermercado, você tem uma plaquinha ali, que mostra para você que você não pode fazer nada de errado porque você está sendo filmado. E um rostinho feliz, um emoji aqui. Por último, pessoal, as tirinhas, as charges, as histórias em quadrinhos, todos esses são exemplos de linguagem mista, ok? Muito bem, então esse, pessoal, foi o conteúdo que nós revisamos. É um conteúdo bem fácil, bem simples. Se você fizer com atenção, com calma, tranquilidade, pode ter certeza de que você conseguirá realizar a prova. E qualquer dúvida que for surgindo, vocês podem enviar para nós na plataforma. E vocês também podem vir aqui no Polo, que todos os dias nós estaremos aqui te aguardando. Muito obrigado pela atenção e bons estudos.